Você já viu aqueles vídeos de rotina que viralizaram há um bom tempo atrás? Aqueles vídeos que cada minuto era contado e a pessoa fazia 300 coisas diferentes no dia? Cara, era realmente loucura. Eu imaginava que aquela pessoa deveria ser uma máquina para fazer tudo aquilo. E naquela época, esses vídeos distorceram bastante o que eu considerava produtivo. Então, por muito tempo, eu achei que eu precisava fazer muitas coisas por dia e que eu deveria arriscar todas as tarefas sem exceção. Acabava fazendo muita coisa, me sentia cansado e mesmo assim sentia que não havia melhorado em nada. Acontece que ser produtivo e ser ocupado são coisas bem diferentes. Eu tentava acreditar que se eu tivesse cansado é porque o dia teria valido a pena. Mas quando você se sente exausto e não vê melhor em nada, talvez tenha alguma coisa de errado. E ser produtivo não quer dizer fazer mais coisas em pouco tempo, mas é sobre fazer menos coisas, e somente o que é realmente relevante para você. Então não adiantava tentar copiar a rotina de alguém, de algum criador de conteúdo ou de uma pessoa famosa, porque isso não ia dar certo. Cada pessoa tem um contexto, uma vida diferente. E o que funciona pra fulano pode não funcionar pra mim. E o que realmente funciona é balancear as coisas que importam pra você, em uma rotina que cabe no seu contexto e na sua realidade. Então não é sobre copiar inteiramente a rotina de alguém e fazer coisas que nem fazem sentido pra você. Eu demorei muito pra entender isso, mas tudo se trata de ter prioridades. E é exatamente sobre isso que eu quero abordar nesse vídeo. E nessa ânsia toda que a gente tem de querer ser produtivo, a gente olha para a rotina de pessoas, principalmente nas redes sociais, e a gente vê como a rotina da pessoa é incrível. Mas na verdade, cara, essa pessoa pode ter uma rotina tão comum quanto a nossa. Às vezes o que a gente vê na internet não é exatamente o que a pessoa faz todos os dias. Então a gente não precisa acordar às 5 da manhã e ter 500 coisas para fazer e fazer tudo ao mesmo tempo. Essas rotinas de pessoas que nós consideramos incríveis é capaz de que seja bem parecida com a nossa. A gente acorda, meio zonzo, escova os dentes, toma um café ainda esperando a alma voltar pro corpo, e assim vai levando o dia. Tem pessoas que pensam que todo dia tem que ser incrível, todo dia tem que ser o dia mais produtivo da vida dela, mas não precisa ser incrível. Tendo resultados normais todos os dias, logo isso se torna uma bola de neve para algo ainda maior. E isso é sobre ser constante. E ser constante é sobre resistir ao tédio às vezes. E com aqueles vídeos de rotina, eu achava que eu precisava ter um sistema incrível de produtividade. Então, às vezes, sem brincadeira, eu passava horas tentando criar um sistema incrível e perfeito de produtividade. Ficava montando planilha no Notion, escrevia bonitinho no caderno, fazia um prompt gigantesco para mandar para uma IA. Aqueles prompts super específicos que a IA acaba sugando o oceano inteiro para gerar uma resposta muito foda. E tudo começava quando eu via vídeos de como montar um prompt legal para mandar pro ChatGPT. Aí eu já passava muito tempo criando um prompt. Aí eu mandava pro ChatGPT, ficava tentando criar um sistema muito absurdo de produtividade. Mas no final, eu não fiz nada de produtivo de verdade. Eu enganava o meu cérebro achando que eu tava progredindo, mas eu não tava sendo produtivo. Eu tava somente ocupado. Ocupado tentando gerar uma resposta perfeita pro que eu precisava no momento. Essa que é a tal procrastinação produtiva. O nosso cérebro ele sempre tenta buscar o mais fácil, então ele pode acabar preferindo montar um sistema de produtividade ao invés de estudar, porque isso parece progresso, mas exige menos desconforto. Ou seja, a gente evita o desconforto de estudar, colocando uma tarefa que é meio secundária e que não é realmente a prioridade daquele momento. E o que realmente conta para o nosso cérebro é a dopamina. Ele prioriza as coisas com maior potencial de recompensa, com o menor esforço possível. E claro que o problema não é a dopamina em si, mas quando a gente fica no TikTok, nós temos um pico muito alto de estímulo, o que torna qualquer outra tarefa parecer insuportável. Se logo no início do dia a gente for pro celular e a gente fizer isso direto, o cérebro ele vai perceber esse padrão e sempre vai correr atrás disso. Quando a gente acaba de acordar, a nossa dopamina ela tá lá no chão. E como eu disse, o nosso cérebro ele sempre busca o mais fácil, a melhor recompensa com o menor esforço possível. Então se a gente for pro celular, esse pico de dopamina ele vai lá pro alto, porque a gente não precisa de nenhum esforço para conseguir essa dopamina. Então se a gente tentar fazer alguma tarefa depois de ficar 2 horas no celular depois de acordar, qualquer tarefa vai parecer insuportável, vai parecer muito difícil de fazer. Porque não vai ser tão recompensador quanto ficar 2 horas no Instagram. E é muito diferente se a pessoa ela acordar, escovar os dentes, tomar o banho e estudar. A dopamina que vem do estudo ela é mais demorada, então ela exige maior esforço para conseguir. E no início vai ser muito chato, principalmente se o seu cérebro foi condicionado a acordar e já pegar o celular. Mas se a gente acordar e partir direto para a tarefa difícil,
torna o restante do dia muito mais fácil. E essa ideia ela foi desenvolvida pelo Brian Tracy, não sei falar esse nome. Fala uma frase em inglês, por favor. Feijão com farinha. O famoso coma o sapo primeiro, que é basicamente você começar o dia fazendo o que importa e não o que é mais fácil. Começar o dia matando já a tarefa mais difícil. Porque ter muitos estímulos no início do dia, seja com rede social, seja com videogame, torna a tarefa importante automaticamente mais chata e difícil. E realmente é um saco acordar e já querer fazer alguma coisa difícil. Mas se for feito com consistência, o cérebro vai enxergar um padrão de comportamento. E estudar pode ficar até prazeroso, e mesmo que estudar seja uma tarefa de recompensa mais demorada. Então, cara, a gente não precisa montar um sistema absurdo de produtividade. No máximo que você pode fazer é definir algumas prioridades, ter de 1 a 3 prioridades por dia. Se você quer passar num concurso público, a sua prioridade vai ser estudar para o concurso público. Se a sua prioridade é meter o shape, então sua prioridade vai ser treinar no início do dia. E se sua prioridade for virar um jogador de futebol, você vai acordar e jogar futebol. E lembrando que você não precisa copiar a rotina de alguém, daquela pessoa que acorda e enfia a cara no gelo, passar 1 hora e meia meditando para depois ir correr uma maratona. Então não precisa copiar a rotina de ninguém, nem querer fazer um monte de coisa que não faz sentido pra você. A melhor produtividade que você pode ter é fazer suas prioridades logo no início do dia. E se você estudar de manhã ou ser CLT, daí beleza, cara, você trabalha, mas aí você chega em casa e faz um esforcinho. E pode ser uma coisa só, fazer aquela coisa que realmente importa pra você. Nem que seja um tempo gasto procurando outro emprego, ou estudando, ou tentando adquirir uma habilidade nova. O importante é você ter essa prioridade e você investir nela o mais cedo possível. E é basicamente assim que é a vida, cara. Ela não é tão intensa quanto parece, pelo menos não é pra parecer. E lembra que nem todo dia tem que ser incrível. Você fazendo uma coisa por dia que importa pra você, já tá ótimo, cara. No mais é isso. Muito obrigado caso tenha visto até aqui. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.